A gente já parou para pensar no que realmente sustenta as leis que governam a nossa vida? Olha, com base na obra Filosofia do Direito, de Alisson Mascaro, a gente vai mergulhar fundo nas ideias que se escondem por trás do nosso conceito de justiça. Então, vamos começar puxando a cortina do nosso sistema jurídico. E a gente começa com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade ecoa há séculos. O que as leis têm a ver com a verdade? Mas calma lá, antes de aplicar a filosofia ao direito, a gente precisa dar um passo atrás e entender. Afinal de contas, o que é filosofia? É só uma coleção de ideias antigas ou é uma ferramenta para mudar o mundo? Basicamente, existem duas grandes formas de enxergar a filosofia. Uma delas vê a filosofia como uma espécie de museu de grandes ideias, sabe? Um estudo da tradição. A outra enxerga a filosofia como uma caixa de ferramentas para transformar a sociedade. A visão da filosofia, como tradição, é quase como visitar uma biblioteca gigantesca. O objetivo aqui é estudar o que os grandes mestres pensaram, mergulhar de cabeça nos textos deles e entender a história do pensamento que nos trouxe até o dia de hoje. Agora, a visão da praxis, essa enxerga a filosofia como uma força de mudança, sabe? Não se trata só de entender o mundo, mas de diagnosticar os problemas e trabalhar ativamente para superar eles. É o pensamento em ação, na prática. E olha, ninguém resumiu essa ideia de praxis melhor do que Karl Marx. Para ele, a filosofia não devia ser só um exercício passivo de ficar interpretando as coisas. A verdadeira vocação dela é ser um motor para a mudança real no mundo. Certo, então a gente tem essas duas visões, filosofia como estudo e filosofia como ação. O que acontece quando a gente usa essas lentes para analisar o mundo do direito? E aqui a gente chega numa distinção que é, assim, fundamental. Existe uma diferença enorme entre estudar a lei como um técnico e investigar a lei como um filósofo. A diferença fica bem clara aqui. Um teórico do direito pergunta o que é uma norma. É uma pergunta sobre como a máquina funciona por dentro. Já o filósofo do direito vai mais fundo. Por que o Estado sequer tem o direito de criar essas normas? É uma pergunta sobre a legitimidade da própria máquina. O objetivo, então, é ir além do que está escrito, sabe? É encontrar a verdadeira função social do direito, as raízes dele na economia, na política, nas estruturas de poder que nem sempre são óbvias. E essa busca pela verdade não começou ontem, não. Para a gente entender as respostas de hoje, a gente precisa olhar como o próprio conceito de justiça foi evoluindo ao longo da história. A ideia de justiça nunca foi uma coisa só. Lá na antiguidade, era uma virtude entre cidadãos e só entre eles. Na Idade Média, vinha de Deus. Com o capitalismo, passou a ser um produto da razão. E hoje? Bom, hoje é algo que a gente debate dentro das leis que o Estado impõe. E para encontrar a raiz de todo esse debate, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Grécia Antiga. Foi lá que as sementes das nossas maiores questões sobre a lei foram plantadas. Os gregos nos deixaram um conflito de ideias tão fundamental, mas tão fundamental, que ele molda o debate jurídico até hoje. É a batalha entre duas forças, physis e nomos. Primeiro, a physis. Essa é a crença numa lei natural, numa ordem que é universal e eterna, uma justiça que existe por si só, independentemente da gente, só esperando para ser descoberta. Do outro lado, em oposição total, a gente tem o nomos. Aqui, a lei não é descoberta, ela é inventada. É um acordo, uma convenção social que a gente cria para viver em comunidade e que, justamente por isso, a gente pode mudar. E essa briga não era só abstrata, não. Ela foi personificada no embate intelectual entre duas figuras centrais da Atenas Antiga, os sofistas e o Sócrates. Os sofistas, que eram os mestres da retórica, eram os campeões do nomos. Para eles, a verdade era relativa. A justiça, portanto, não era uma questão de certo ou errado, mas de quem tinha o argumento mais convincente. Sócrates, por outro lado, defendia a physis. Ele acreditava que existia sim uma verdade real, essencial sobre a justiça, e que ela podia ser encontrada através de um questionamento filosófico rigoroso e honesto. E aquela famosa frase dele, só sei que nada sei, era na verdade o seu método. Ao demolir as falsas certezas, as opiniões sem fundamento, ele buscava abrir caminho para descobrir o conhecimento verdadeiro. E esse debate grego antigo, ele ecoa até hoje
nos deixando com uma questão que define nossos debates legais e éticos. A justiça é algo que a gente descobre ou é algo que a gente cria? E aqui está o ponto crucial. Quando a gente olha para os nossos próprios sistemas de leis, somos forçados a perguntar: elas são um reflexo de uma justiça natural, profunda, uma physis, ou elas são simplesmente as convenções poderosas do nosso tempo, um nomos? A resposta para isso define não só como a gente vê a lei, mas como a gente vê a nós mesmos.